Olá pessoal, tudo bom? Mais uma resenha. Naquela busca constante minha por não repetir autores e procurar trazer alguma coisa nova aqui, principalmente de autores atuais, não é segredo para ninguém que assiste os meus vídeos que sabe que eu prefiro muito mais os autores antigos, os clássicos e tudo mais, do que os modernos, mas estou tentando procurar alguma coisa moderna também para ver se de repente, né, dá para aproveitar alguma coisa. Esse livro aqui, vou mostrar para vocês, claro. Caixa de Pássaros. Josh Malerman. Dá para ler? Dá para ler? A luz não tá boa hoje. Mas ok, tudo bem. Bom, Caixa de Pássaros só pode ser do Josh Malerman, que não tem outro livro. Aqui tá escrito em cinza também, né? Vou dizer para vocês. Também eu... Bom, aqui dá para ler. Tá? Caixa de Pássaros, Josh Malerman. Eu assisti muitas resenhas no YouTube sobre esse livro, Caixa de Pássaros. Quase todas falando muito bem do livro. Apenas uma não gostou tanto do livro. Uma blogueira, vlogueira, né, que chama, não gostou tanto do livro. Então eu resolvi apostar. Eu gosto de livros de terror, de suspense, essas coisas. A história me pareceu interessante, me pareceu original. Eu falei, vou comprar esse livro aqui. É um livro de 2015, é um livro atualíssimo. Eu falei, vou comprar esse livro aqui e vamos ver o que rola, né? Bom, falar do autor, né? Josh Malerman. É pouca coisa que eu sei sobre o autor. Parece que ele é cantor de uma banda, The High alguma coisa. Não lembro o nome da banda, mas nunca tinha ouvido falar. Eu sei que é uma banda americana de rock que tem 4 discos lançados. Nunca ouvi, não sei se é bom ou se é ruim, então não opino. Ele nasceu em 1975 em Michigan, eu acho. E eu sei que ele mora com a noiva dele. Ele tem essa atividade profissional de cantor, de banda. E esse é o seu primeiro romance. Resolveu escrever um romance. Pelo que eu li dele, ele sempre gostou, desde criança gostou de histórias, né? Principalmente aquelas histórias de terror contadas em acampamentos de verão nos Estados Unidos. Sabe aquele tipo Jason, que vai o pessoal todo pros acampamentos de verão, molecada do colégio, e aí os monitores começam a contar histórias de terror à beira em volta da fogueira, no escuro. Então, é daí que ele tirou uma boa parte das suas lembranças, das histórias que ele ouviu e dos filmes e livros que ele leu. Ele parece ser um cara bastante focado em livros de terror. Então é o que ele gosta mesmo. E resolveu escrever esse livro e parece que já está escrevendo um novo livro. Eu vou dizer o seguinte, é um livro bom, não é um livro espetacular, fantástico, sobrenatural, etc e tal. Não é, assim, né, uma coisa fantástica, mas é um livro bom, é um livro que vale a pena ser lido, sim. Em se considerando que é um livro de estreia e considerando o oásis, né, o deserto de bons livros que a gente tem no horizonte aí dos escritores contemporâneos, eu acho que vale a pena ser lido, sim. É um bom passatempo, vamos dizer assim, tá? Eu disse que é um livro de estreia, então, para um livro de estreia, então, é um começo razoável, é um livro bom. Aí você vai me dizer, tudo bem, mas o cara tem 40 anos, né? O Josh Malerman tem 40 anos, ele nasceu em 75, tem 40 anos, 40 para 41. Aí você vai me dizer, porra, mas Dostoiévski lançou o primeiro livro dele com 24 anos, né? Poor People, Povo Pobre. E já é um espetáculo, já é um clássico logo no primeiro livro com 24 anos. Mas, né? Preciso falar? Vou falar, pode ser que muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Dostoiévski é Dostoiévski, tá? Dos poucos escritores no século XX, provavelmente menos do que 5, cabe em menos de uma mão, menos dos dedos de uma mão,
os autores no século XX que podem rivalizar com Dostoiévski, né? Não dá para você comparar gênio com outras coisas. Mas, assim, para um escritor de livros de terror, de livros de suspense, para um primeiro livro, tá muito legal, vai. É, eu espero que ele melhore no segundo, terceiro, que fique bom, porque a gente não tem muitas opções, então que seja uma opção boa. Falando sobre o livro, eu li muita besteira, que teve gente falando, tentando fazer um paralelo deste livro com o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, sabe? Mas, é, não tem cabimento, não são nem livros da mesma categoria, né? Não dá para você comparar uma coisa com a outra. É, deixa pra lá. Quem fala esse tipo de coisa, assim, você finge que não escutou e fala de outra coisa. Se alguém disser pra você que esse livro faz um paralelo com Ensaio sobre a Cegueira. É, tudo bem. Enfim. Mas ainda assim, é um livro interessante. A temática dele, vamos lá direto pro livro, vai. O livro trata-se da Mallory. É uma é uma moça que mora junto com a irmã, a Shannon. Elas saíram da casa dos pais, estão morando numa cidadezinha ali, sozinhas as duas. E principalmente a irmã dela, a Shannon, começa a ouvir nos noticiários de TV que fatos estranhos têm acontecido pelo mundo aí. Primeiro fora dos Estados Unidos, depois começando também dentro dos Estados Unidos. Pessoas que têm enlouquecido sem motivo aparente, têm enlouquecido e se matam de maneira bizarra, ou matam parentes, ou se matam entre si e tudo mais. Isso seria provocado por conta de coisas ou pessoas ou criaturas que essas pessoas viram antes de enlouquecerem e se matarem e cometerem outras loucuras. Então, em princípio, isso era fora dos Estados Unidos, começa a chegar nos Estados Unidos, começa a gerar o pânico generalizado nas cidades. A irmã dela é uma das que mais entra em desespero e tudo mais. E, óbvio, o livro vai evoluindo e como é que você se precaver desse problema? Você tem que tapar todas as portas, janelas, para você não ter nenhuma possibilidade de olhar para nada que esteja fora da sua casa. E se você tiver que sair de casa, você tem que sair com os olhos fechados. Porque, em teoria, se você enxergar alguma coisa que supostamente dizem ser criaturas, você entra em loucura e você se mata e mata pessoas. Então é isso. Então, é, muita gente fala que esse livro se trata de uma distopia. E se você for pensar, dá para enquadrar dentro de uma distopia, porque a distopia seria uma sociedade, a utopia é a sociedade perfeita, a distopia seria uma sociedade imperfeita, uma sociedade trágica. É que nos últimos tempos tem aparecido tudo quanto é livro, esses livros adolescentes que tem aparecido aí, tudo quanto é livro adolescente entra como distopia, né? Então parece que vira moda, tudo virou distopia. Aquilo que no século XX, durante 100 anos, tem o quê? Umas 5, durante 4, 5 distopias clássicas no século XX. Agora no século XXI, todo livro que lançam, assim, por ano sai umas 10, 15 distopias. Então, tudo é distopia agora. Qualquer coisa que você faça de ficção prevendo um futuro negro vira distopia. Tudo bem. Dá para enquadrar dentro de distopia que o tema o título está ficando esfarelado, né? O nome está ficando esfarelado. Distopia é uma coisa que você de vez em quando aparece um livro assim, né? A hora que todos os livros começam a falar de distopia, virou arroz com feijão, né? Não é mais uma picanha, não é mais um escargot. Enfim, mas é uma distopia, de certa maneira. Então, voltando ao tema, então essas duas moças dentro dessa casa, e começam a agir dessa maneira. Elas imaginam que todas as outras pessoas na cidade, no país inteiro, também estão agindo dessa maneira. E, por um acidente, a Mallory escuta um grito lá no andar de cima, ela está embaixo, vem lá do banheiro do andar de cima. E eu vou contar isso porque está logo no começo do livro, tá? Não chega a ser spoiler, tá nas primeiras 10 páginas.
ela encontra a irmã morta. Então, assim, a irmã olhou para fora, viu alguma coisa e se matou. O banheiro está inundado de sangue e tudo mais. Aí a Mallory vê um anúncio no jornal de uma casa segura. Uma pessoa que coloca lá um anúncio dizendo: vem, você está com algum problema, tá com esse, vem para aqui para casa, que a casa aqui está seguro. E ela sai de, claro, toma todos os procedimentos. Fecha os olhos, sai de carro, dirige de olhos fechados e tal, devagarzinho e tal. E chega nessa tal casa, que seria a casa segura, a casa para as pessoas sobreviventes, vamos dizer, desse problema que está acontecendo. E nessa casa ela encontra algumas pessoas. Está lá o Tom, é, tem o Dom, tem o. Eu lembro do conteúdo do negócio. Os nomes realmente. Sabe, tem a Cheryl, que é a menina. Tem. Quem mais? Agora eu quero achar os nomes. Tem o Jules. Bom, tem mais uns. Então são 5 pessoas, tá? São 5 pessoas, não interessa os nomes, são 5 pessoas. O que mais vai interessar de nomes é a Olímpia, que vai chegar depois, é uma outra personagem que vai chegar depois na casa, que é uma outra grávida. Mallory também está grávida. Ela descobre, junto com a irmã, elas fazem um teste e descobre que ela está grávida. Ela vai para casa já sabendo disso. E depois de um tempo chega a Olímpia, que também está grávida. Então eles passam a ter 2 grávidas na casa. A casa é basicamente o seguinte: o Tom é o cara, é o bom moço, é meio que o líder do local. E o Dom é o cara mais pessimista, é o cara mais introspectivo, mais pessimista. São os dois que rivalizam ali na casa. Tem o Jules. O resto dos personagens, como disse uma vlogueira que eu assisti o vídeo, o resto dos personagens eles são muito fracos, eles não são bem construídos, eles não têm um bom background. Então, assim, os outros personagens, tanto faz o nome que você deu, eles não têm nenhuma participação importante na casa. As coisas importantes que acontecem na casa, ou é a Mallory que faz, ou é o Tom, que é esse meio que líder otimista, bonzinho, ou é o Dom, que é o cara mais introspectivo e mais pessimista. São esses casos. O resto tá lá só para fazer número, na verdade, porque não apita nada, tá sempre junto, assim, é só para completar o elenco, vamos dizer assim. Então tem 5 pessoas e um cachorro. O cachorro é do. Não lembro se é do Júlio. O cachorro acho que é do Jules. É um husky, eu acho. Agora não lembro se é um husky ou se é um Akita. Um desses 2 raças aí, raças de tipo cachorro da neve aí. Eu acho que é husky. E dentro dessa casa começa a ver aquele. Assim, você está meio que uma economia de guerra. Eles têm uns estoques de latas, de produtos enlatados, que é o que dá para fazer, tem um pouco de carne. Eles conseguem ter energia elétrica, pelo menos. Eles não têm água, porque a água foi cortada, então eles têm que. Tem um esquema para ir até um poço que está a 70 metros da casa. Então eles têm todo um esquema para chegar nesse poço, tem que ir com vendados. Aí todos os dias alguém vai lá, pega 3 ou 4 baldes de água, volta. Tem um esquema de corda e tudo mais, outras indicações para a pessoa ir e voltar. Tem todo um sistema para. Eles têm que se adaptar a essa nova realidade. É claro que a casa é toda cheia de tapumes, toda fechada. O próprio dono da casa, que colocou o anúncio, ele acabou morrendo, né? Então quem tá liderando essa casa, que é o Tom, é o primeiro cara que chegou por conta do anúncio. Então a casa nem é deles, né? Mas assim, fica nesse esquema. Aí chega a Olímpia, como eu disse. Depois de algum tempo chega o Gregory, acho que é Gregory. Chega o Gregory, é um cara bem mais velho, com barba, bigode, cabelão, assim, um cara já com seus 40 e poucos anos. O pessoal da casa é tudo molecada de máximo 30 anos. E ele conta uma história bem esquisita, que ele estava numa outra casa com o irmão dele, com outras pessoas.
até que o irmão dele teve uma loucura lá, arrancou todos os tapumes da janela do negócio, da porta, saiu e resolveu, disse que isso aí era, na verdade, isso aí era uma coisa psicológica, não era todo mundo que tinha, que via essas criaturas que enlouqueciam, só algumas. Tem uma teoria controversa também, de que essa teoria controversa vem inclusive de radialistas, né? O pessoal que trabalha na rádio, locutores, eles continuam com os programas, só que ele dorme na rádio porque ele não pode sair por causa das criaturas e tal. Então chega uma certa paranoia de dizer que quem é louco não é afetado pelas criaturas, porque a pessoa já é louca. Tem a teoria também que não é afetado quem é um intelecto um pouco superior, que só algumas pessoas de intelecto mais baixo são afetadas. Enfim, teorias que são jogadas pelo autor ali no meio do livro. E é isso. Não vou contar o final, claro. Eles fazem algumas expedições, duas pessoas, na verdade, o Tom e o Jules fazem algumas expedições. Primeiro eles fazem uma expedição para ir na casa da frente, para ver o que tem lá, se dá para recolher mais comida, se tem algum objeto que pode ser usado, remédios e tal. Depois eles fazem uma outra incursão um pouco maior pelo bairro. Depois eles fazem uma incursão até a casa do Tom também. E, enfim, e cada vez que voltam tem aquela suspense, eles dizem que vão levar um tempo, leva mais tempo, aí quando volta tem que fazer todo um esquema para abrir a porta, para ter certeza que ele entrou sozinho. Enfim, é um clima de paranoia e de medo, né? É o que se pode chamar de um suspense psicológico, né? Porque terror não tem, na verdade. Eu não senti medo em nenhuma parte do livro. Também não fiquei tenso em nenhuma parte do livro. Mas você percebe que é um livro que... o terror é psicológico. Por que é psicológico? Porque é tudo baseado na suposição. Então, tem a suposição das notícias que as pessoas viam alguém e ficavam loucas e se matavam, matavam o terceiro. Aí você coloca tudo aquele negócio. Então, é tudo na base daquela suposição. Não é o tipo de livro que você já vem um psicopata, vem um morto-vivo lá, te mata, te corta no meio, esfaqueia, trucida. Isso não tem. Então, é um suspense psicológico. É isso, acho que é isso que eu tinha para dizer sobre o livro sem estragar o final do livro. Essa estrutura da casa ela vai se deteriorando, conforme eu disse. Tem o Dom, que é o cara mais introspectivo, mais pessimista. A partir da chegada desse Gregory, que é o cara que estava na casa com o irmão dele, que arrancou os tapumes, eles passam a formar um grupo isolado dos outros. Então começa a haver conflitos na casa, um grupo quer fazer uma coisa, outro grupo quer fazer outra, tem as pessoas que ficam no meio. Mas a personagem principal do livro mesmo é a Mallory. Tudo é centralizado nela. E o que não é centralizado nela é um pouco no Tom e um pouco no Dom. Nessa rivalidade entre os dois, pelas duas maneiras diferentes de encarar o problema. Basicamente é isso. Os personagens não são bem construídos, com exceção da Mallory. O Tom e o Dom, mais ou menos. O resto das personagens são assim... Você não vai nem lembrar do nome delas depois que você lê. Eu terminei de ler esse livro tem uma semana. Eu não lembro mais o nome das personagens porque realmente não marcaram. São personagens não tem background nenhum. Ou eles estão de um lado, ou eles estão do outro, ou eles estão fazendo isso, ou eles estão fazendo aquilo, ou eles vão até o poço pegar água, ou eles vão lavar roupa no balde. Assim, não fazem nada de relevante durante o livro inteiro. Então são personagens secundários e pobres. Pobres do ponto de vista de background. Background significa assim... o que é background em literatura? Background é o passado dessa pessoa. Você saber quem ela é, de onde ela veio, o que ela fez, o que ela não fez, qual é a vida dela, o que eles faziam antes de entrar naquela casa, como é que era a vida deles, eram casados, eram solteiros, tinham filhos, como é que eram os pais, o que pensavam. Isso não tem. Tá? O Tom tem um pouco disso, o Dom não tem quase nada, e a Mallory é a personagem que a gente fica o livro inteiro acompanhando. O livro também ele é relatado no passado e no presente. Então, volta no passado, que é tudo isso que eu narrei, e em paralelo, em capítulos alternados, tem o presente. Qual que é o presente? O presente é a Mallory com duas crianças, deixando a casa e rumo ao rio para pegar um barco e descer rio abaixo até um determinado local onde
em teoria, ela pode tentar escapar, vamos dizer assim. É isso, porque eu não vou dizer o que vai acontecer no final do Rio, porque no final do Rio é o final do livro. Então é isso. Então ele é contado em duas partes, passado e futuro. A parte do futuro é só isso, assim, é o estresse da mulher sair com as duas crianças da casa, no escuro, com a venda, pegar o barco, chegar até o rio, pegar o barco e remar, todo aquele problema que acontece no rio, barulho, porque você está remando no escuro também. Então tem barulho numa margem, tem barulho na outra, tem barulho no próprio rio, então toda hora você tem algum estresse, porque você está no escuro, né, na verdade. Então você não sabe o que está acontecendo. Às vezes um pássaro pousou aqui na água e você ouve um barulho na água, você não sabe se é uma criatura, se é um bicho, se é uma outra pessoa, se é um louco, você não sabe nada. Então aí entra a parte do terror psicológico. Qualquer barulho quando você está de olhos fechados te apavora, porque você não sabe o que é. O ser humano sem a visão, ele não consegue saber se aquele barulho está vindo de um inimigo ou de um amigo. Então é isso. Então o livro vai intercalando o passado e o presente, até que no final essa parte do rio passa a ser o presente, que é onde vai terminar o livro, e eu não vou dizer o que acontece no final do livro. Eu achei o final do livro mediano, tá? Eu não achei o final do livro excelente, não. Eu achei mediano. Então, não vou dizer qual foi o final. Se vocês se interessarem, vocês leiam o livro. Uma coisa que me chamou atenção nesse livro, não chamou atenção não, lendo esse livro, eu me lembrei de um conto do H.P. Lovecraft. Deixa eu tomar uma coca. Tem um conto do H.P. Lovecraft, também conhecido como H.P. Lovecraft ou Howard Phillips Lovecraft, qualquer um dos três está valendo, chamado A Fera na Caverna. Inclusive é um conto que ele escreveu na época da adolescência dele. Eu já falei do livro do Lovecraft que tem esse conto, eu já falei no canal, tá? Chama-se A Tumba. Se você procurar Lovecraft A Tumba no meu canal, você vai ver a resenha desse livro do Lovecraft. Esse conto, A Fera na Caverna, do Lovecraft, ele trabalha exatamente com o terror psicológico, só que é diferente. É uma pessoa que está numa caverna escura e ela começa a escutar sons de animais selvagens chegando em torno dela, de um lado, de outro, e ela está presa numa caverna que é um labirinto e animais sons de animais estão vindo pelo labirinto de todas as partes. Obviamente que esse conto do Lovecraft é fenomenal se comparado com o livro do Josh Malerman. Lovecraft era um gênio do horror gótico e do horror psicológico, todo o ramo de horror, gótico, psicológico. Ele só não tinha o horror mais moderno, que é o horror de carnificina, isso o Lovecraft não tinha. Era um horror mais fino. Então, se você gostou desse livro, Caixa de Pássaros, procura na internet que você vai achar A Fera na Caverna. É um conto do Lovecraft, está em domínio público, você vai achar na internet para baixar em PDF. Ou se você quiser ler em livro, você compra o livro do Lovecraft. O nome do livro que tem esse conto chama-se A Tumba e Outros Contos. É um livro capa branca. Procura aqui no meu canal se você quiser mais detalhes. Na época ele foi lançado pela Francisco Alves Editora. Tá? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica lá na opção inscrever-se no canal e tem um botãozinho ali para você receber todas as atualizações. Isso significa que o YouTube vai te mandar um e-mail toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que esse canal é um canal que eu uso para divulgação de palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, tá na descrição do vídeo o meu e-mail de contato, tá bom? Uma saudação e até a próxima.